Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí do outro lado para nós continuarmos a nossa pintura. Hoje vamos fazer esses dois botõezinhos. E dando continuidade àquela ideia de flores vermelhas, que também me foi pedido, então eu vou fazer esses botõezinhos no tom vermelho. Olha só, estou começando com amarelo ouro. Alguns pontos que eu quero maior luminosidade, ou então o centro dessa flor, eu vou pintar com o amarelo ouro, o pedacinho que mostraria o centro dela. Mas vamos passar o vermelho ainda aí em cima, suavizando a tonalidade desse vermelho que eu vou colocar, deixando um toque mais alaranjado. Não vou deixar o amarelo ouro, no caso, assim, mostrando o seu tom total, na sua tonalidade total, e nem o vermelho. Esse vermelho que eu estou usando é o vermelho fogo, é um vermelho mais claro, ele já tem uma quantidade boa de amarelo. E eu vou enchendo, olha, esse espaço aí todo. Observe que essa região de dentro da flor, que mostra o pedacinho de dentro da flor que eu pintei com amarelo, eu também passei o vermelho em cima dela, tá? Esse pedacinho aí embaixo, eu vou crescer o verde, pistache, olha só. O mesmo tom do cabinho, eu vou crescendo aí pra cima e vou deixar ele riscado, vou deixar ele irregular. Eu não vou fazer uma emenda certinha e ficará uma emenda assim bem separada. Parte verde e parte vermelha. Olha que eu vou puxar um pouco, tá vendo? Mas eu não vou me preocupar em emendar mesmo essas tonalidades. Eu quero mais que uma separação. Para essa região, eu também vou usar um pouco do verde soft e vou manchar também um pouco esse verde pistache com verde grama. Vamos dar uma modificada nesse verde pistache. Olha só, tô passando um pouquinho do verde grama aí em cima. Pincelzinho pequenininho, aquele pincelzinho número 2, no máximo número 4. Pouquinha tinta só de um lado do pincel, para você ter um controle maior. E vou deixando assim bem marcada essa região que eu quero com verde. Estou colocando agora esse verde escurinho, é um toquezinho de verde pinheiro. Só para dar uma sombra em alguns cantinhos, mas não use muito. Verde pinheiro, olha, é só uns toquezinhos, quase nada. Uma sujeirinha de pincel. Agora, com o verde soft, eu vou suavizar, dar um pouco de luminosidade em alguns lugares, principalmente para essa região aí mais alta, mais afora. Quando vai chegando para o cabinho da flor, evite colocar os tons assim mais clarinhos, pode deixar isso aí com mais sombra mesmo. É uma região que se fecha mais, ou seja, que fica com menos luminosidade caindo aí em cima. Esse tom mais escurinho que eu tô colocando aí é o vermelho profundo. Vou fazer umas sombras em alguns lugares com ele. Olha só os pontos que eu vou distribuindo e que vou distribuindo pouquinha coisa com esse vermelho profundo. Esse risquinho de grafite que tem aí em cima, de carbono, não é? Eu vou também marcar um pouquinho, deixando uma sombra assim bem separada, essa pétala dividida em duas partes, bem marcada essa sombra. E eu vou deixar um pouco riscado também, tá? Veja que os risquinhos que eu quero colocar, eles saem como se fossem do cabinho, né? Sai da direção do cabinho para a pontinha da pétala. Não necessariamente nessa ordem, sai do cabinho à pontinha, mas tendo essa direção, tendo essa orientação na hora de puxar os risquinhos e as sombras dessas pétalas. Olha só, tá vendo? É disso que eu tô falando, tendo essa posição para puxar.
Eu vou escurecer mais a parte de fora da pétala, a parte de dentro eu vou deixar ela assim, bem clarinha, bem mais clarinha. Vou marcando bem com essas sombras, fazendo a separação dessas duas pétalas que estão aparecendo para esse botãozinho. Vou reforçar aí esse amarelo ouro, apagando um pouquinho esse risco de carbono. Eu tô reforçando, na verdade, o lugar do amarelo ouro com melão. Melão tem uma quantidade maior de branco, faz uma cobertura melhor. Se o risquinho que você passou aí na sua casa foi bem suave e não tá aparecendo assim tão forte, não lhe incomodar de ele ficar, você pode estar só passando um pouquinho mais de amarelo ouro. Se você quiser cobrir esse risquinho igual eu estou tentando fazer, então você aproveita e deixa ele assim mais marcadinho com o melão, se você tiver, que é uma cor que tem mais branco e vai dar uma cobertura melhor. Esse outro botãozinho, eu vou pintar ele que basicamente do mesmo jeito. É claro que cada pétala, que cada flor tem suas características, seus pontos de luz e de sombra, mas vamos utilizar os mesmos tons. Eu estou passando aí o amarelo ouro de início. Observe os pontos por onde eu vou distribuindo esse amarelo ouro. Mais uma vez, gente, eu quero lembrar as pessoas que estão tendo dificuldade aí com legenda, quando vão assistir os meus vídeos, não sou eu que coloco as legendas. O seu aparelho está com esse recurso ativado, a legenda. Então, é você que precisa desativar. Se você não sabe fazer isso, pede para alguém te ajudar. Por sinal, tem um vídeo aqui no canal que eu já coloquei explicando como a gente pode estar desativando a legenda aí do celular, por exemplo. Mas se ao acaso você não conseguir, você pode pedir ajuda a alguém, porque não sou eu que vou poder te ajudar, eu não posso fazer nada quanto a isso. Veja o quanto eu pintei de amarelo ouro as pétalas de nossa florzinha, nosso segundo botão. E veja como eu vou distribuindo esse vermelho aí em cima. Você pode estar usando o vermelho que você tiver. Eu estou usando o vermelho fogo. Você pode estar usando o vermelho vivo, tomate, escarlate. Se você só tiver um tom de vermelho, use ele. Os lugares onde você precisar de um pouquinho mais de sombra, você usa o púrpura ou o vinho, ou mesmo o preto. Olha como eu vou pintando isso aí, eu vou deixando riscado. Eu não vou emendando esse vermelho e esse amarelo, assim, bem emendado, passando o pincel várias vezes, em movimento principalmente circular, para deixar bem emendado. Ao contrário, eu vou deixando ele assim um tanto riscado. Vou encher todo o restante da minha pétala. Olha só, primeiro eu vou me preocupar com essa emenda. Porque, embora a gente faça ela riscadinha, mas ela vai precisar um tom se misturar ao outro. Então, eu vou primeiro me preocupar com as emendas. Depois que eu termino todas as emendas desse amarelo com esse vermelho, aí sim, eu posso terminar de encher isso aí com tranquilidade, olha. Só com vermelho, só o vermelho, não me preocupo. Agora, eu vou dar continuidade à pintura disso aí com o verde. E eu vou encher essa parte aí com o verde kiwi. Olha só, vou enchendo tudo isso com verde kiwi. Lembrando que esse verde também não é para emendar muito bem, fazer aquela emenda bem certinha entre vermelho e o verde. A gente precisa deixar uma certa separação entre eles. Olha só, vou deixar um tanto riscado, vou puxando esses risquinhos assim para cima do vermelho, com cuidado para não misturar muito isso, uma vez que a ideia não é fazer uma mistura dessas duas tintas, mas deixar uma certa separação entre elas. Mas eu vou colocando, não deixando como se tivesse um objeto em cima dessa pétala, e sim algo que pertence a ela.
Quando a gente faz aquela leve emendada das tintas, que não precisa ser necessariamente misturando uma cor com a outra, a gente dá a ideia de que não tem uma coisa sobre a outra, e sim as duas fazem parte do mesmo elemento. Olha só, eu levemente as emendo. Agora eu vou colocar um pouquinho de verde soft como luminosidade. Ele vai aparecer melhor para ficar ainda mais separado, entre aspas. Não vou colocar lado a lado esse verde soft, eu vou colocar em alguns lugares, em alguns cantinhos. Veja como eu estou colocando aí, deixando um pouco manchado. Um pouquinho de verde kiwi para diminuir o branco do soft. E um pouquinho de verde pinheiro, para fazer algumas sombras por essas regiões, deixar um pouco mais manchadinho, mais marcado. Pincelzinho número 4, número 2, aquele que você se sentir melhor para fazer isso aí. Lembrando que esse não é um espaço muito grande e que são detalhes que a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente com essa emenda suave de tinta, que não é aquela emenda que a gente vai querer que fique muito unida, que a gente vai querer apagar o encontro delas duas. Olha só, vou distribuindo umas sombras por alguns cantinhos. E agora eu vou para as sombras das pétalas. Para a sombra das pétalas, eu vou usar aí, olha, o vermelho profundo, que ele aparece muito bem em cima do vermelho fogo. Vou melhorar o meu contorninho, escurecer bem essa região aí da parte de baixo. Você pode deixar riscado esse encontro dessas duas tintas, não deixar no alisar muito. Alguns pontos precisa ter um certo tom mais escuro para dar algumas profundidades, algum movimento para a pétala. Outros a gente pode deixar mais riscado ou mais clarinho, deixando mais em evidência o vermelho fogo. Essa região aí é necessário que a gente escureça um pouquinho, principalmente esse ponto onde uma pétala encontra com a outra, ou seja, uma está embaixo da outra. Essa sombra que a gente coloca dá a entender melhor que tem uma sobre a outra, embora tenha toda essa luminosidade com esse amarelo aí nessa parte de cima. Observe que é um trabalho tranquilo de ser feito, apenas precisa de um pouquinho de cuidado para não borrar, mas a gente vai levando pequenas porções de tintas para ir dando luminosidade, sombra. Olha os pontos que a gente vai marcando com esse tom mais escurinho. Vai ser uma questão de observação, não é uma coisa que eu vá colocar no risco, mas sobre o risco, gente, eu vou deixar aí disponível para vocês, tá? Olha na descrição do vídeo que você vai encontrar links que podem te levar a esse risquinho, se você quiser tirar ele. Esse risquinho, ele tem o tamanho de 2 folhas de papel A4 ou uma folha de papel A3. Você pode estar imprimindo ele para passar em pano para fazer, né? Pintar em pano de prato, em capa de almofada, conjunto de cozinha, passadeira, enfim. Ele tem uma boa utilidade. Essa flor é uma flor bem aceita, as pessoas gostam bastante. Esse tom que eu estou usando aí agora é o preto. Cuidado com a quantidade, você pode estar usando vinho também nesse momento. Eu tô usando o preto mesmo, principalmente porque eu quero uma sombra mais marcada nesse pedacinho aí embaixo,
que tem separação entre as duas pétalas, que mostra o lado de dentro da flor. Então, eu quero sair bem marcado e já estou aproveitando e usando o preto para todo o restante, que precisa de uma sombra mais forte, mais profunda. Mas você pode estar usando o vinho. Eu estou fazendo uso também aí, olha, de um pincelzinho número 0. É justo esse pedacinho aí, que ele é bem escuro, que eu tô querendo preencher ele com preto, porque tá mostrando a parte de dentro do nosso botãozinho. Vou marcar um pouco com essa tinta mesmo, essa profundidade que tem em cima dessa pétala. Tinta só de um lado do pincel, quase nada de tinta, só uma sujeirinha mesmo. Se você vê que foi um pouquinho mais no pincel de tinta, tire um paninho à parte, um guardanapo, enfim, para que você não leve muito preto para cima dessa flor. É um tom muito forte para colocar aí em cima, embora tenha esse vermelho profundo que é escuro, mas mesmo assim não cabe uma grande quantidade de preto. E também observe os pontos onde eu estou distribuindo essa sombra assim mais marcada. A nossa segunda e última sombra, né? Que a primeira nós já havíamos colocado com o vermelho profundo. Vou passar aí um toquezinho de amarelo ouro por algumas regiões, dando uma suavizada nesse vermelho, deixando os pontos de maior luminosidade. Veja que aparece muito bem. Você pode estar colocando laranja em cima também, viu? Eu estou usando o amarelo ouro mesmo. Continuo com um pincel pequeno. Para esse momento, eu indico um pincel número 4 ou número 6, para você estar colocando aí esses tons e emendando bem. E nessas horas que a gente precisa fazer emendas assim mais suaves, é bom um pincel que tenha pelinhos mais longos, não seja aquele já muito acabadinho, não. Que seja cortado, lixado, mas que não seja um pincel muito acabadinho. Olha só, tô colocando um pouco mais de amarelo aí em cima. Tem esse risquinho de grafite, mas ele não me preocupa. Eu ainda vou trabalhar um pouco essa região de cima dessa pétala, não nesse primeiro momento, desse botão, aliás, né? Depois eu vou dar continuidade a esse desenho nesse tecido, então eu vou trabalhar um pouco essa região por aí. Esses cantinhos aí, olha, eu estou colocando um toquezinho mais do amarelo, porque me incomoda um pouco o risco ficar aparecendo. As pessoas às vezes até dizem, Aline, passa o risco bem clarinho, que não fica manchado. Mas é porque vocês precisam visualizar melhor em casa, então eu tenho que fazer ele mais escuro mesmo. Bom, gente, olha como está ficando a nossa pintura. No primeiro vídeo nós vimos essas folhas e esse fundo. Hoje nós estamos vendo esses botões. E vou aproveitar para deixar esse risquinho de barrinhas também para vocês, caso quem queira pegar. Logo mais eu volto para a gente dar continuidade à nossa pintura, pintar a nossa flor. Beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!